Então, pessoal, vamos lá. Para quem ainda não tem, adquiriu, né, um compressor ou pistolas de pinturas, como eu falei no início, temos o uso do ativador também spray, como vocês viram a tinta. E para quem não tem um tanque ou um recipiente grande e quer fazer peças pequenas, como o speed shaper, ou capinha celular ou controle de videogame, podemos usar um recipiente que caiba a água e também a peça que você venha mergulhar. O recipiente de acordo com o tamanho da peça. O aquecimento dessa água, como já vimos, de 16 a 32 graus, no caso ativadores especiais, e outros ativadores no mercado de 26 a 32 graus. Lembrando que você pode usar tanto um quanto o outro, só que um tem que ser a temperatura da água mais elevada. Então nesse caso aqui a temperatura da água está em torno dos seus 22 graus. Sistema de aquecimento dessa água, coisa bem simples, barata, fácil de achar, aquecedor de aquário, tá? Isso de peixes ornamentais, vocês podem estar utilizando para fazer o aquecimento da água e fazendo a medição com qualquer termômetro. Geralmente aqueles termômetros de banheira de recém-nascido, que é um bichinho, vocês colocam e conseguem ver a temperatura da água. Outra forma de aquecimento da água, caso não estão encontrando o aquecedor de aquário, vocês podem estar utilizando a própria água do chuveiro, desde que você meça a temperatura dela e dê abaixo dos 32 graus. Esse parâmetro, de 16 a 32 graus. Tá? Então aqui está o recipiente com a água, a película já totalmente com a fita em todo o enquadramento dela, em toda a extensão, e destravada, que são os cortes. Vou colocá-la na água de forma correta, lembrando sempre, para não deixar as bolhas, né? Como vocês viram nos vídeos anteriores. Então vamos travar essa película. Por quê? A película destravada, mais uma vez falando, ao passar ativador, ela se dilui. Então se não tiver uma contenção, travamento, ela vai ocupar esse recipiente todo. Tá? Então nós fazemos um travamento, uma contenção. Materiais simples, uma fita crepe mesmo, para não deixar ela expandir tanto. E colocamos em toda a extensão. Para que a película não expanda tanto. Tá? Colocando assim. Ela ficando travada apenas nesse compartimento e não em todo o recipiente. Lembrando o tempo de hidratação da película de 1 minuto e 20 a 2 minutos. Ela fica com um aspecto liso, algumas películas, outras não. Geralmente as películas que têm um lado brilhante voltado para cima, elas não esticam, elas continuam com aquele aspecto amassado na água e só irão ser ativadas assim que passar o ativador. Aí sim ela vai esticar, sendo a hora de fazer o mergulho. Já as películas com o lado brilhante voltado para baixo, essas esticam mais rapidamente. Deixando o processo todo no tempo de 1 minuto e 20 a 2 minutos, é o ponto de passar o ativador, no caso vou usar o spray, e vou mergulhar no speed shaper, aquele que nós pintamos no início da aula, com spray também automotivo. Tá? Então agora a película já está no tempo de 1 minuto e 20 a 2 minutos, vamos passar o ativador de forma uniforme, sempre uma distância, 20 centímetros, um palmo, de forma uniforme, para que a película entre em processo líquido, em estado líquido, e então fazer o mergulho do speed shaper. Vamos lá? Então nota-se que a película já vai abrindo um brilho. Repare que ela está toda brilhante. É o momento exato de fazermos o mergulho. Afundando a peça sempre em 45 graus, até o final, e assim tendo uma impressão. Chacoalhamos para tirar o excesso. Caso esse excesso grude na retirada da peça, ele irá sair na lavagem. Então não se preocupe com isso. Então para vocês terem uma visão melhor, fazemos a aplicação. Tá, aí o uso do ativador em spray e a tinta também em spray, um recipiente simples. Está aí a prova de que com um simples recipiente, tendo os produtos certos, você faz o WTP. Logicamente peças menores, não conseguimos mergulhar uma roda aqui. Então qualquer recipiente que pega água, você consegue fazer a técnica da pintura. Bom, vamos ao preparo agora daquele controle que lá no início já tinha o WTP, mas por alguma aventura ficou mal feito, né? Então, temperatura da água de 16 a 32 graus, a película toda enquadrada com a fita crepe e destravadas, colocando na água com cuidado para não deixar bolhas. Tá? Caso escape a mão e fique uma bolha, vocês vêm aqui suavemente e aperte para sair. Tá? Lembrando, evitar esse processo de deixar a folha, você sem querer soltar a folha, deixar ela ir
com acordo com o seu manuseio, abrindo a mão e deixando a folha ficar esticadinha. Tá? Folhas que tem o lado brilhante voltado acima, se vocês tocarem com o dedo, ela rasga com facilidade. Essas já não, já são mais resistentes. O lado brilhante voltado para baixo, então tem essa diferença. Então, estando na água, vamos fazer a contenção da película novamente, que são as fitas. Então, mais um mergulho aí com o uso do ativador em spray e no recipiente, no caso aqui uma Tupperware. Travando a película. Tempo de hidratação dessa folha de 1 minuto e 20 a 2 minutos. Nota-se que ela já está ficando lisa. Já está ficando ativada. Então, contido as fitas laterais. Caso entre água aqui em cima, nas pontas, não tem problema. Por isso, cortar sempre a película maior que a peça. Nunca cortar rente. Agora, se essa água cair ao centro, vai danificar. Não mergulhe a peça. É ter dois trabalhos, é tirar e ter que pintar a peça de novo. Então, se a água pegou aqui ou afundou por algum descuido, as pontas que eu estou fazendo aqui, não terá problema. Não perdeu o material. Mais uma vez falando, a peça vai ao centro. Então a película já está hidratada. Mais uma vez a passada do ativador e vamos fazer a aplicação. Então nota-se que a película já vai expandindo, dando um aspecto brilhante. Pronto, aspecto brilhante, como vocês podem ver, é hora de fazer o mergulho. Mergulho este, como vocês já viram, sempre em 45 graus. Então eu venho afundando ele, em momento nenhum eu plano a peça, eu continuo afundando. Afundo, vou sempre de encontro à película, tiro o excesso. Então vocês têm o controle do Xbox personalizado com a estampa do Mario Bros.